Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu os recebo na minha sala, porque o assunto é um pouquinho mais extenso, mas não vai deixar de ser tão proveitoso quanto todo o conteúdo que vocês já viram aqui no canal. Eu vou falar sobre realidade, percepção de realidade e imaginação. Então, eu vou continuar o nosso tema principal, que é a hipnose e como nossa mente funciona, como funciona o nosso cérebro. Então, vocês já devem ter tido curiosidade sobre o assunto, não sei o quanto vocês já pesquisaram ou não, e aqui a gente vai abordar esses três assuntos que são correlacionados, né? Então é a realidade, as percepções de realidade e a nossa imaginação. Porque, na verdade, para o cérebro, o que ele capta do meio ambiente, né, o que ele capta de alguma situação cotidiana que acontece, para ele é a realidade absoluta. Então, é sobre isso que a gente vai tecer aqui alguns comentários, falar sobre algumas literaturas, e eu espero que esse tema seja de grande valia para você, porque a partir do momento que eu tive acesso, foi transformador, foi assim, foi um caminho sem volta na minha carreira, na minha vida, e como pessoa também me transformou de um modo muito particular, porque eu vivi uma experiência há alguns anos atrás com a hipnose, eu tinha uma percepção muito específica de algo, e foi transformador, assim, foi um divisor de águas efetivamente, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Pode continuar. Tá. Você ouviu também? Ouvi. Tá, obrigada. Muito bem, então o que a gente tem como o conhecimento da realidade, né? Então o que a gente julga ser a realidade? Será que a realidade é de fato o que a gente só consegue ver, o que a gente consegue ouvir? Será que a realidade tem a ver com os nossos sentidos? Então, no fundo, o que a gente tem são apenas percepções de algo que acontece, percepções dessa realidade, porque a gente não está o tempo todo em todos os lugares. Então, enquanto a vida acontece, a gente tem fragmentos, né? A gente tem essas percepções e vai montando um cenário, como se fosse um quebra-cabeça. Como que a gente faz isso? Vamos imaginar que o nosso cérebro seja o presidente de uma empresa. Só que esse presidente fica preso numa sala escura e totalmente blindada, assim como o nosso cérebro, que fica preso dentro de uma caixa, né, que é o crânio, e escuro, porque, né, não tem não tem luminosidade. E aí, de repente, chega um funcionário para esse presidente e bate na porta e fala assim: escuta, eu vi tal coisa lá fora. Aí esse presidente vai falar: ok. Aí daqui a pouco chega um outro funcionário, que é o ouvido, aí ele bate na porta: ouvi tal coisa. Então, o que chega até o cérebro já são percepções dos nossos sentidos. Então, já são fragmentos de uma realidade, certo? Diante daquilo que é apresentado para esse cérebro, ele vai fazer interpretações. Então, são duas lentes postas. A primeira do que chega e a segunda do que eu interpreto com o que chega. Então, você vê como é subjetivo? É complicado, né? É complicado. Mesmo porque a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade. Então, eu tenho a minha percepção, você tem a sua. E aí a gente vai formando aqueles bolos, sabe? Aqueles nós que, se não sentar realmente e conversar,
explicitamente sobre um assunto, acaba realmente acontecendo os maus entendidos, né? Então é preciso sim conversar sempre. Eu sou responsável pelo que eu estou dizendo, deixa eu reforçar o que você está entendendo. Então a gente fazer essas duplas checagens. Mas vou voltar ao exemplo. Então o cérebro, diante daquilo que chega, ele tem uma lente e aí ele vai interpretar. Então é como se fosse assim, ó. Você estudou numa cidade do interior. Aí nessa cidade do interior tinha um dialeto específico. E o seu melhor amigo falava daquele jeito, tá? Aí você cresceu, aí você se mudou de cidade, você nunca mais encontrou aquele amigo. Um belo dia, você tá num restaurante e você escuta de uma outra pessoa que não é o seu amigo a mesma palavra com a mesma entonação. Aí o seu cérebro vai falar, peraí, que eu já vi isso em algum lugar, e ele vai te dar a lembrança do seu amigo lá de infância. Por quê? Diante de um estímulo, ele deu uma resposta. Então, passou por um filtro, passou por outro, e ele te dá uma... Aí você pode ficar saudoso o resto do dia, você pode ter N lembranças daquela época, ou não também, você pode lembrar do amigo. Cada um vai reagir de uma forma. Mas você percebe como que é o mecanismo de ação? Como que o nosso corpo reage ao estímulo externo. E o fato de cada um reagir de uma forma é o que eu acredito ser o mais incrível no meu trabalho como hipnotista. Por quê? Porque cada um é um ser único. Então, não necessariamente irmãos têm interpretações iguais e equivalentes. Não necessariamente parentes vão ter valores equivalentes. Então, cada um vai tendo a percepção do que é mais importante, do que não é, do que não abre mão, do que abre, pelas experiências vividas até então. Então, mesmo dentro da mesma família, isso não significa que seja igual, porque não é, porque nós somos seres únicos e isso é maravilhoso. Então, quando a gente entra numa sessão de hipnose para trabalhar um material tão delicado que são as memórias, que são os fatos, que são as lembranças, é muito importante o hipnotista levar isso em consideração realmente, que está diante de um material muito nobre, único, e é uma caixinha que está se abrindo, né? Uma caixinha que vem com uma gama de informações a serem trabalhadas, porque tudo que a gente viveu até então, todas as experiências que a gente teve, tudo que a gente teve como aprendizado serviu para compor a nossa história até então. Então, você é o que você pensa por algum motivo. Você não pensa isso gratuitamente. Você chegou a essa conclusão. Você maturou essa ideia. E você ganha o direito de dizer porque você tem o direito de ter uma opinião. As pessoas ao redor talvez concordem, talvez não. Mas você tem tanto o direito de expor quanto qualquer outra pessoa. Então, quando a gente olha para um outro ser, né? Então, por que você está me dizendo isso? O que isso significa? O que realmente tem nesta frase que quer ser passado, que quer ser comunicado? Então, tem muito isso. A hipnose é, sim, o que a gente constitui como o ser, e é também o como ele se relaciona com o meio, porque tudo que a gente viveu e experienciou vai como se fosse, vai montando esse banco de dados, vai compondo esse banco de dados, essa é a palavra que eu queria lembrar. E diante desse banco de dados existe reações. Então, como a gente vai respondendo a esses estímulos que vêm externamente. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Como é que tá? Muito bom. Bom, agora a gente entra um pouco sobre a imaginação. A imaginação é um dos fatores muito importantes dentro do transe hipnótico, né? Então, a sessão de hipnose ela é dividida em algumas partes
e é dentro do transe hipnótico que realmente a transformação acontece. Por quê? Porque a gente tem acesso a algumas lembranças, algumas informações que podem ser ressignificadas. E como que a gente faz essa ressignificação? Usando a imaginação. É muito importante que você utilize essa imaginação. Por quê? Porque no momento de compor um cenário, é com a imaginação que a gente faz essa mágica acontecer. E é uma mágica mesmo, porque o cérebro ele não diferencia passado, presente e futuro, ele é atemporal. Quando você pega uma foto e você vê a foto e você tem um sentimento real, uma saudade, ou às vezes até um ciúmes, aquilo é real, a pessoa está sentindo a emoção na pele, então não é a criação da tua cabeça, pode ser que seja, mas para aquela outra pessoa que tem o sentimento é muito real. Então o cérebro ele é atemporal, ele não está diferenciando o que aconteceu ontem, hoje, o que vai acontecer amanhã. Se você está imaginando para ele, está acontecendo naquele exato momento. Então esse é um dos poderes que a gente tem, né? Poderes entre aspas. Se a gente tem tanta facilidade de imaginar coisas ruins, por que não usar é o mesmo mecanismo? Por que não usar para imaginar coisas boas, sabe? De repente você sai, mas o mundo está tão violento, é inegável. Eu não estou aqui para, enfim, defender ninguém, mas ok, a gente tem essa parte, mas e as notícias boas? Será que elas têm o mesmo peso que essas notícias ruins? Vamos dar um enfoque também às notícias boas. Então, é a gente colocar o foco naquilo que a gente realmente quer melhorar na nossa vida. Então, usar a imaginação a nosso favor. O tempo que a gente usa imaginando algo ruim e imaginando algo bom é o mesmo. A energia que a gente usa imaginando algo ruim, imaginando algo bom é a mesma. O grau de dificuldade é o mesmo. Então, por que não? Eu faço esse convite, eu deixo aqui essa sugestão, né? Comece a imaginar coisas positivas e coisas boas, porque você vai ver a forma com que o seu cérebro responde a isso, quimicamente é diferente. Então ele começa a entender que é um cenário diferente, ele começa a responder a isso com neurotransmissores. A gente pode até fazer vídeos mais específicos sobre isso, né? Eu posso até pegar uma parte da nutrição, mesclar, como também os alimentos podem influenciar. Enfim, o universo é vasto e a gente pode explorar temas muito além do que já foram explorados aqui. Mas a sugestão realmente que eu deixo faça esse teste, faça essa experiência de imaginar e ir criando, né? Tem alguns físicos quânticos, eu escuto bastante o Hélio Couto, Elaine Orives, que eles falam, né, da cocriação, do poder da cocriação. Gente, eles usam a imaginação. E é isso que dentro de um transe hipnótico tem o poder de transformar, né? Por quê? Porque ele vem sobrepondo uma realidade. A gente já faz isso quase que espontaneamente. Como? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você nasceu e cresceu numa casa. E aí você foi extremamente feliz nessa casa. Você brincava, o quintal era grande, você corria. Ok. Aí aconteceu que você casou e aí você mudou de casa. Aí você foi morar em outro lugar. Aí quando você lembra daquela casa que você nasceu e cresceu, você se lembra com saudade, sabe? Ai, nossa, minha infância. E eu saía pra rua, e eu brincava. Ok, então você vê, antes você tinha um tipo de sentimento em relação à casa. Você tinha felicidade, porque você estava vivendo ali. Aí você passou a ter o quê? Saudade, porque você se lembra daquele cenário e aquilo te remete à saudade. Aí vamos supor que um ente querido seu tenha falecido. E aí você olha para aquela casa e já não te remete nem felicidade nem saudade.
você lembra com tristeza. Aí você fala, nossa, mas eu lembro tantas as vezes, né, que eu fui, fiz e tal coisa, e aí fulano veio, e aí fulano não tá mais aqui. Então, você percebe como a gente vai mudando o sentimento em relação a uma mesma coisa? A gente faz isso quase que naturalmente. Por que não fazer isto terapeuticamente? Essa é a minha proposta. Então, fazer isso de forma direcionada, né? Com quem já conhece o caminho, no caso eu. Então, assim, é uma forma de condução e é uma forma que a gente tem, um recurso para se viver melhor. Porque se a gente carregou pedras até aqui, né? Se a gente carregou uma mochila muito pesada, não necessariamente tem que ser assim. Você pode deixar essas pedras no caminho, você pode solucionar uma situação que tanto te feriu, que tanto te incomoda. Você tem essa possibilidade, eu preciso que você se permita. Porque se você se permitir, as coisas realmente vão fluir de uma maneira diferente, né? Então a gente falou sobre as percepções de realidade, a gente falou sobre a própria realidade, a gente falou sobre o poder da imaginação e agora a gente está falando sobre a técnica da hipnose. Então, é uma técnica que eu já tive a oportunidade de trabalhar aí nos últimos anos e os resultados são incríveis, desde depressão, síndrome de pânico, síndrome do pensamento acelerado, compulsões, ansiedade, e eu dificilmente exponho o paciente. Por quê? Porque é um material muito delicado, é uma situação muito particular, então não tem aquele antes e depois. A gente nesse meio não costuma fazer exatamente assim, mas os que se dispuseram a dar o depoimento, a gente está elencando, enfim, eles estão disponíveis para vocês e somente quem se sentiu realmente à vontade em relação a isso. Mas os resultados são comprovados, fiz várias formações, por quê? Porque a partir do momento que o paciente está comigo, eu tenho que ter recursos e ferramentas para apoiá-lo, para sustentá-lo nessa mudança. Então, eu como profissional, me cabe ter habilidade, né, nesse momento. Então, não vou atender uma pessoa, nesse caso eu não pego. Não, a pessoa já está mal, vai se sentir pior ainda, né? Nossa, eu fui rejeitada. Então, diante de mim, eu, dentro das minhas possibilidades e habilidades, vou fornecer esses recursos e tudo mais. E vocês podem acompanhar esses resultados transformadores. Agora, daqui a pouco, que eu não sei exatamente quando, mas daqui a pouco, nós vamos disponibilizar alguns materiais que vão servindo também para vocês que já estão interessados, né? Para vocês lerem, para vocês se aprofundarem mais no assunto, porque foi assim que eu mesma me interessei. Isso já vem há mais de 12 anos, porque quando eu estava na faculdade, eu já me interessava pelo assunto. E eu fiz um caminho assim, sabe? Fui pra lá e vim pra cá e fiz curso e tal. Mas eu finalmente encontrei uma técnica que, depois dela, eu só fiz o aperfeiçoamento da mesma. Eu não fui mais buscar em lugar nenhum, porque eu encontrei. Simplesmente eu encontrei. E poder auxiliar uma outra pessoa dentro do consultório justifica a minha existência e eu quero poder te auxiliar cada vez mais. Eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei o que te fez assistir esse vídeo, mas você está aqui e você está me ouvindo falar. Então eu peço que você compartilhe sua história comigo, me permita saber o que te motivou a estar aqui, a chegar onde você chegou, porque se eu tiver acesso à sua história, talvez eu tenha até outras ideias, ou eu fale alguma coisa num vídeo que possa te ajudar ainda mais, porque o propósito é esse.
não existe um outro propósito, sabe? A não ser impactar um número maior de vidas. Por quê? Porque viver é maravilhoso e eu sempre vou repetir isso. E eu vou repetir isso por quê? Porque eu atendo um quadro muito sério, que são pessoas depressivas, que são pessoas que desistiram de tentar, são pessoas que não veem sentido em continuar. E isso pra mim é muito grave, isso pra mim é triste, sabe? Quando você ouve de uma pessoa que, eu acho que viver aqui não é bom. Viver aqui tem tantas outras possibilidades. Eu estou falando de uma patologia em específico, né, que é a depressão, que também tem várias correlações neuroquímicas, biológicas, fisiológicas. Aqui a gente não vai entrar tão profundamente em cada uma delas, mas eu estou defendendo a bandeira de que a hipnose é sim uma possibilidade de tratamento. Eu já vi pacientes que os médicos reduziram o uso da medicação, em poucos meses já eliminaram a medicação. A medicação só quem mexe é o médico. A medicação só quem mexe é o médico. Então o hipnotista ele não tem nem o que fazer diante de um quadro medicamentoso, mas assim, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma melhor sessão que ele puder para que o mais rápido possível o paciente não precise mais fazer essa utilização. Então a mensagem é essa: no fundo nós estamos aqui para isso, para impactar um número maior de vidas, impactar positivamente, porque isso é uma missão de vida, é um propósito, isso vem muito forte. E eu tive a oportunidade de encontrar pessoas que também compartilham desse mesmo propósito, e nós estamos aqui. Deixa a sua história, fale comigo, converse comigo, até se você tiver sugestão, se você tiver algum tipo de comentário, se você lembrou de alguém assistindo esse vídeo, se você quer mostrar para alguém, se você quer dizer para uma pessoa que viver vale a pena, porque vale muito. E a gente vai começar a usar essa imaginação, a gente vai começar a usar essas percepções positivas para que essa pessoa também chegue à conclusão de que sim, de que é melhor estar aqui, é melhor viver nesse plano do que em qualquer outro, tá? Eu vou ficando por aqui. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Por que é tão importante se inscrever, né? Existem algumas métricas, alguns números. Então, quando você se inscreve, você também recebe o e-mail. Recebe a notificação. Você recebe uma notificação, gente. Uma notificação minha. Você vai lá, tô brincando. Mas você fica mais atualizado de quando sai um novo conteúdo, porque senão fica algo solto. Então, se você puder, se inscreva também, não te custa nada, vai. Vamos começar a agir positivamente e o compartilhar o conteúdo com quem você se lembrou assistindo esse vídeo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Obrigada.